Olá, galera, sejam todos bem-vindos ao módulo 3. Nesse módulo, a gente vai estar discutindo o que é estado, como funciona o Hook Use State, como podemos fazer para atualizar um estado, como manipular objetos e arrays dentro de um estado, e vamos falar também sobre formulários controlados, tá certo? Então, vai pegando sua xícara de café, presta bastante atenção e vamos para o slide seguinte para poder discutir o que é estado. Bom, um estado é basicamente um dado que muda ao longo do tempo. A gente tem aqui nesse slide dois exemplos, né? Temos o exemplo de um componente sem estado, estático, e um componente com estado, dinâmico. No primeiro componente, a gente só está renderizando um H1 contador com valor zero, ele vai ser sempre zero, tá? Esse valor não é derivado de nada, ele não, tipo, não é atualizado, ele vai ficar fixo, vai ficar hardcode. Já no segundo exemplo, dentro do componente funcional contador, a gente está instanciando o useState, tá? E passando para dentro do H1 o valor contador. Ou seja, toda vez que esse contador for atualizado, através da função atualizadora dele, que a gente vai discutir em breve, a interface também é atualizada e o novo valor é refletido, tá? O que que o estado permite? O estado permite interatividade real, ele permite trabalhar com dados que mudam, permite transformar os componentes em componente dinâmico e o estado ele responde às ações do usuário, né? O usuário clicou no botão, é para incrementar um. O usuário clicou no botão em decrementar, então a gente vai decrementar um. E o que acontece? A cada ação do usuário que faz uma alteração no estado, todos os componentes que dependem daquele estado, toda parte da interface que utiliza aquele estado para alguma coisa, vai sofrer uma atualização. Pode ser uma atualização de valor, pode ser uma atualização de estilo, sabe? Isso fica a critério do desenvolvedor. Bom, vamos falar sobre o hook useState. A sintaxe básica do hook useState é muito simples. Primeiro a gente começa importando o useState de React, tá? Depois a gente declara o nosso componente funcional, tá? Dentro do nosso componente funcional, no topo do componente funcional, a gente faz a destruturação do useState, tá? O que que é a desestruturação? A gente vai estar declarando uma const, eh, vamos estar abrindo. Nossa, esqueci o nome disso daqui. Chave, colchete. Vamos estar abrindo o colchete, tá? Dentro do colchete a gente vai desestruturar. O que que é essa desestruturação? Como é que funciona o destructure em array? O array, a função useState, ela basicamente ela vai retornar dois dados, que é o estado, tá? E a função atualizadora. O estado sempre vai vir no index zero e a função atualizadora sempre vai vir no index um. Então, ou seja, a gente está fazendo o destructuring aqui do useState, a gente está transformando o que ele está retornando no index zero, vamos estar transformando em estado, tá? O estado vai representar o que o state está retornando no index zero e set estado vai estar representando o que o state está devolvendo para a gente no index um, tá? E a anatomia é muito simples, né? A gente tem o state, que é o hook do React, temos aqui o estado, que é a variável que vai guardar o valor, tá? O valor desse estado. Temos a função atualizadora, que é a setEstado, essa função serve para atualizar o valor, tá? E temos o valor inicial, que é o valor inicial do estado. A gente pode declarar qualquer tipo de dado, um string, um booleano, um objeto, um array, um número inteiro, um número flutuante, não importa. Você pode estar declarando como valor inicial qualquer tipo de dado. String vazia também serve. O valor que você vai declarar aqui vai depender muito de para que você vai utilizar esse estado. Se for um estado para campo de input, geralmente a gente declara ele com strings, com uma abertura e fechamento de string, né? String vazia, sem nenhuma letra nem nada do tipo. E lembrando, uma regra muito importante é que os hooks só funcionam dentro de componentes. Nesse slide, a gente vai estar aprendendo como utilizar os state com número. Eu deixei aí como exemplo para vocês um componente funcional chamado contador, que é basicamente um contador, né? Ele tem uma função chamada incrementar. Toda vez que o botão for clicado, né? Esse botão ele tem um evento de um clique registrado. Um clique está recebendo a função incrementar, ou seja,
toda vez que esse botão sofrer um evento de clique, incrementar vai ser executada, tá? E dentro de incrementar a gente tem set contador, contador mais um. O que é set contador? Como a gente discutiu no slide anterior, set contador, set estado, set qualquer coisa que seja, né? Geralmente a gente declara o valor do estado, o nome daquele valor, por exemplo, se é um campo de input que vai receber um nome, vai receber um e-mail, né? A gente vai botar e-mail e a função atualizadora vai ser set e-mail. Se for senha, vai ser senha, vírgula 7, senha. E assim vai. Aí voltando para incrementar. Incrementar, ela está executando set contador, está pegando o valor atual de contador e incrementando em 1. Então, ou seja, toda vez que esse botão for clicado, tá? Toda vez que o botão incrementar for clicado, o dado do contador vai ser atualizado e o componente vai ser renderizado novamente e esse valor vai ser atualizado na DOM. Ou seja, a gente vai ter essa mudança refletida quase que imediatamente na nossa interface. O funcionamento é muito simples, né? A gente tem um estado inicial, começa em zero, a gente clica no botão, set contador 1 é chamado, né? Que vai ser contador mais um, contador é zero, né? Na primeira vez que ele foi chamado, o contador vai ser zero. Então vai ser zero mais um, que vai ser set contador 1. O React vai renderizar o componente e o novo valor vai aparecer na tela. É bem simples, não tem dificuldade alguma. É só seguir o exemplo, tá? Entender basicamente qual é o estado, qual é a função atualizadora, como atualizar um estado, né? E, e não tem segredo, né? É algo bem simples, assim, é um hook, assim, é primordial, sabe? Você tem que entender e tem que entender muito bem como funciona, porque uma interface sem estado, ela fica totalmente estática, né? Ela não tem interatividade, ela não tem mudança baseada em ações, né? Ela fica basicamente ali uma interface estática, não tem mudanças baseadas em ações, não tem mudanças de estilo baseadas em comportamento do usuário, né? Tipo, não tem interatividade no geral. Agora, como funciona a questão de atualizar o estado baseado no estado anterior? A gente pode fazer a atualização do estado de duas formas, né? A gente pode pegar a função que atualiza o estado, por exemplo, nesse nosso primeiro exemplo aqui, a gente tem set contador, contador mais um. Isso funciona, tá? A gente está pegando o estado contador, né? Que vai ser zero e está incrementando um nele. Isso funciona, beleza. Só que se a gente faz set contador, contador mais um em seguida, a tendência é a gente pensar que qual vai ser o valor do estado do contador. A tendência é a gente pensar que o contador vai ser 2 porque a gente pegou o contador, que era zero, somou com um, então o contador vai virar um. Aqui embaixo a gente chamou set contador de novo, a gente esperando que contador agora seja representado por um mais um, que seria set contador 2, ou seja, a gente esperaria que o valor de contador fosse 2, mas isso não acontece, porque quando a gente chama a função atualizadora, tá? O estado não é atualizado imediatamente, ele só é atualizado depois que todas as funções dentro dessa função é executada, tá? Tipo assim, não tem mais nenhum código dentro dessa função, aí sim acontece a atualização do estado. E a gente está pegando o valor de contador aqui. Contador só vai ter atualizado quando essa função tiver finalizada, tá? Que aí a gente vai ter o estado atualizado. Mas quando a gente precisa atualizar um estado com base no estado anterior, é mais interessante a gente utilizar uma função de callback, tá? Dentro da função atualizadora, tá? Essa função de callback, ela vai receber no primeiro argumento o valor atual do estado, né? A gente costuma chamar essa variável de prev, tá? De preview de anterior, tá? E aí a gente faz a alteração que a gente quer, como segue aqui no exemplo, né? Set contador passando uma função de callback que recebe prev. A gente tem um arrow function aqui, tá? Que retorna prev mais um. Embaixo a gente tem a mesma coisa, prev mais um. Aqui vai funcionar essa segunda função aqui, esse prev que vai estar sendo retornado para essa função atualizadora, ela vai ter o valor de um, tá? Ela já não vai ser mais zero. Se a gente estivesse utilizando da forma errada, nessa primeira forma, pegando direto o valor do estado, esse estado, por a função não ter terminado de ser executada, esse estado não vai ter mudado, então o valor dele vai continuar sendo zero, tá? Já que não, a gente faz a atualização com base no estado anterior
E dentro da próxima função de atualizar o estado, na set contador, a gente está pegando o prévio. Esse prévio ele já vai ter sido atualizado. Esse prévio ele já vai estar armazenado nele o novo valor. Apesar de que em contador, que é o estado, tá? Não vai estar atualizado ainda. O estado ele só vai ser atualizado quando a função terminar de executar por completa, quando não tiver mais nada para executar. A gente pode ter múltiplos estados, né? A gente pode ter vários estados no mesmo componente, não tem problema. A gente tem aqui um estado nome, um estado idade, um estado e-mail, tá? Isso aqui é basicamente um formulário. Cada estado desse aqui está rastreando, está representando um campo, né? O campo nome, o campo idade, o campo e-mail. Cada estado é independente, né? A gente pode trabalhar o estado com objeto, né? Como é que a gente faz para atualizar as propriedades de um objeto? Aqui a gente tem a nossa constante, né? A gente tá passando para ela os state. Dentro desse use state, a gente está iniciando com um objeto com o nome João, com a idade 25 e a cidade de São Paulo, tá? Estamos fazendo o destructure, pegando o estado, que vai ser representado por usuário, e a função atualizadora, que está sendo representada por set usuário. Se a gente pegar set usuário e passar para ele um novo objeto com uma propriedade nome e esse nome for Maria, o que que vai estar acontecendo aqui? A gente vai estar fazendo a substituição completa do objeto. Esse objeto que tinha nome, que tinha idade, que tinha cidade, ele vai ser transformado num objeto com apenas uma propriedade, a propriedade nome. A gente, quando faz isso dessa forma, quando a gente abre um novo objeto e adiciona só a propriedade que a gente quer alterar, a gente perde todas as outras propriedades. Para isso não acontecer, a gente tem que usar o spread operator para espalhar dentro desse objeto novo que a gente está criando todas as propriedades do estado, tá? Esse ponto usuário está pegando o usuário, o nome do usuário, a idade do usuário, a cidade do usuário e está passando por esse novo objeto. E logo em seguida a gente está fazendo uma alteração em nome. A gente está declarando a propriedade em nome passando para nome Maria. Ou seja, o nome que era João, ele vai ser substituído por Maria, mas as outras propriedades, como idade e cidade, vão ser preservadas. Como eu falei aqui no slide, a gente usa o spread operator para manter o resto, tá, do estado, e o estado ele é imutável. A gente sempre tem que criar um novo objeto. Não adianta, não é para fazer a alteração no objeto atual, tá? A gente tem que sempre estar criando um novo objeto, porque o estado é imutável. Você não pode fazer alterações direto no objeto. Isso vai ficar mais claro quando a gente estiver falando de array, tá? Porque no array tem gente que pensa que para lidar com o estado de array, geralmente a gente pode utilizar push, slice, pop, esqueça isso. A gente não trabalha dessa forma não, tá? Essas funções, elas modificam o estado atual e a gente não quer fazer isso. A gente quer criar um novo objeto, um novo array para estar substituindo esse objeto, esse array antigo, tá? Esse objeto, esse array anterior. Vamos falar agora sobre estado com array. Como é que a gente faz para manipular um array no estado? Tá? A gente tem aqui nesse exemplo uma constante que ela recebe um estado chamado lista, tem uma função atualizadora chamada setLista e essa lista tem como valor inicial um array com os números 1, 2 e 3. Vamos supor que a gente quer adicionar um item. Se a gente quisesse adicionar o item 4 e fizéssemos setList, vamos falar agora sobre estados com array. Como fazemos para manipular array no estado? Nesse exemplo abaixo, a gente tem um estado chamado lista e uma função atualizadora chamada setLista. Esse estado está recebendo como valor inicial um array com os números 1, 2 e 3, tá? No próximo comando, a gente está querendo adicionar essa lista o valor 4, mas para isso, lembra que eu falei que o estado ele é imutável? A gente nunca faz a modificação no estado, tá? No atual, a gente vai criar um novo objeto, vamos criar um novo array. Como vocês podem ver aqui em setlista, a gente abriu colchetes e fechou colchetes. A gente está criando um novo array, só que dentro desse array, a gente está utilizando o spread operator, tá? Para espalhar dentro desse array todo o conteúdo de lista. No caso aqui, qual é o conteúdo de lista?
é os números um, 2 e 3. A gente está espalhando aqui, é como se a gente estivesse dizendo, olha, setlist, eu quero que você crie um novo array espalhando os valores de lista, que é um, 2, 3, e acrescente o valor 4, certo? O que que vai acontecer? A gente vai estar gerando um novo array, tá? Esse novo array vai ser o estado anterior vai ser substituído por esse novo array e o valor 4 ele vai estar adicionado a essa lista. Já se a gente quer remover um item, geralmente a gente utiliza a função filter, tá? A gente está aqui como exemplo aqui abaixo, a gente tem sete listas, tá? A gente está pegando a propriedade lista, a variável lista, né, que armazena, atualmente ela está armazenando um 2 3 e 4, tá? A gente está pegando essa lista e está filtrando ela pelo index. O que que a gente está fazendo aqui? Como é que funciona o filter? O filter, ele basicamente, ele retorna para a gente um array, só que ele retorna um array filtrado, tá? Ele vai retornar um array, digamos que a gente tem um array com quatro itens, e a gente quer retornar, sei lá, apenas o array do index 1. Então a gente vai fazer ali no retorno do filter, tá? Dentro dessa função de callback, a gente vai estar retornando o index igual a 1, ou seja, a gente está pegando o valor do index aqui. Se o index for igual a 1, essa iteração sobre esse item, ele vai retornar verdadeiro, tá? Então esse item vai ser filtrado, ele vai ser adicionado à nossa nova lista. Se for falso, ele é ignorado, não é adicionado, tá? E para a gente atualizar um item, a gente utiliza o map. Lembra que eu falei que quando a gente quer modificar uma lista, a gente quer modificar uma lista, a gente não quer adicionar nada, nem remover, nem filtrar, tá? A gente só quer adicionar. A gente só quer atualizar, quer dizer, a gente pode utilizar o map, né? Como tem nesse exemplo aqui abaixo, a gente está passando para set lista, o estado lista, ponto map, né? A gente está iterando sobre lista, pegando cada item da lista, tá? E o seu respectivo index, e no retorno a gente está verificando o index é igual a zero. Se o index for igual a zero, a gente vai substituir o valor desse item para 10. Se o index for diferente de zero, a gente vai retornar o próprio item. Ou seja, a gente vai estar fazendo a atualização apenas no item que tem o index zero. Os outros itens que não tem o index zero, ele vai ser retornado aqui o próprio item, tá? Ele não vai ter nenhuma mudança nesses valores. O que vai ser devolvido nessa iteração é o próprio item, tá? A gente só vai ter uma mudança se o index for igual a zero, tá? Nessa iteração que o index é igual a zero, a gente faz a substituição do item, do valor atual, pode ser qualquer valor que seja, tá? Para esse valor que a gente especificou aqui, no caso 10. E a recomendação é nunca usar push, pop, splice diretamente. A gente tem que usar spread, operator, a gente tem que usar filter, tem que usar map, usar reduce. A gente tem que trabalhar, para trabalhar com o estado, a gente tem que levar em conta o princípio da imutabilidade, né? A gente não pode mutar um estado, a gente tem que sempre criar uma nova lista, um novo objeto, tá? Para poder ser substituído dentro do estado pelo objeto, pela lista, pelo valor anterior. Formulários controlados, né? Às vezes a gente vai precisar armazenar em algum lugar o valor de certos campos, né, de um formulário. E a gente pode utilizar o estado para isso, né? A gente, utilizando o estado para poder registrar o valor de um campo, a gente vai estar transformando esse campo num campo controlado, tá? Dessa forma, o React ele vai ser a fonte da verdade, ou seja, toda vez que sofrer uma alteração nesse estado, o campo vai ser renderizado novamente com essa atualização refletida. E como é que isso funciona, né? A gente vai ter aqui, como a gente tem aqui no exemplo, a gente tem um componente funcional chamado formulário. Dentro desse formulário, a gente está desestruturando os state para receber no primeiro valor do array o estado, que a gente está chamando esse estado de texto. No segundo valor do array, a gente recebe a função atualizadora, estamos chamando ela de setTexto. E esse estado está sendo inicializado com string vazia. Dentro desse formulário, a gente está retornando um input que tem como value, que é o valor desse input, o próprio estado. Ou seja,
o valor que tiver nesse estado, ele vai ser o valor do input, tá? O React, ele está sendo aqui a fonte da verdade. Como a gente faz para atualizar esse estado? A gente pode, né, o input e o select, ele recebe uma função, uma propriedade chamada onChange, que ela é executada toda vez que o input ou o campo sofre alguma mudança. Ou seja, o que a gente quer fazer? O campo sofreu uma mudança, alguma letra foi adicionada, alguma letra foi removida, então chama a função atualizadora e passa para o estado o valor atual do campo. Ou seja, não tem como esse campo ter um valor diferente do estado. Ele vai ser sempre o valor do estado e esse valor do estado ele vai ser sempre atualizado dentro da propriedade onChange, né? Na onChange a gente vai estar passando um error function, tá? Que vai receber como primeiro argumento um evento, o event, tá? E a gente vai estar retornando a execução da função atualizadora, que nesse caso aqui é setTexto, passando para ela e.target.value. É o evento, né? O valor que a gente está recebendo ali do onChange, qual foi o evento que foi disparado. Nesse caso foi um evento de mudança, né? Um evento de change, né? O target é o elemento que disparou esse evento, no caso é esse input, então a gente quer pegar a referência desse input, tá? Através do e.target e o ponto value é exatamente o valor do campo. Ou seja, toda vez que a gente fizer uma mudança nesse campo, vai ser chamado setTexto e setTexto vai receber o valor atual do campo. Dessa forma, o campo vai ficar sempre atualizado e o React vai permanecer sempre sendo a fonte da verdade. O fluxo é muito simples, o usuário digita, o onChange atualiza o estado atualiza o valor e o input mostra o novo valor. Estados e re-renderização. Como é que o React atualiza a tela? Quando a gente chama um setState, o React ele agenda uma re-renderização, tá? Todo o componente é executado novamente. O novo JSX gerado desse componente que foi executado é comparado com o JSX do componente anterior, tá? E apenas as diferenças desses componentes são atualizadas na DOM. Ou seja, se de um componente para o outro a gente teve uma mudança só num campo chamado nome, né? O nome passou a se chamar Felipe, por exemplo, esses dois JSX vão ser comparados e o React ele vai fazer a mudança, ele vai verificar que só o estado nome sofreu alteração, então ele vai modificar todos os lugares onde esse estado nome é referenciado para o novo valor. Esses lugares onde o nome está sendo referenciado vai ser atualizado e as demais elementos, as demais interfaces vão permanecer iguais, né? Elas não sofreram atualização, elas não dependem desse estado que mudou. Então, não tem para que o React atualizar no DOM, não tem para que o React renderizar novamente essa parte no DOM, né? Essa parte não houve mudança, então ela permanece do jeito que está. Onde houve mudança, a gente atualiza no DOM, tá? E a mudança é refletida na tela. Tem algumas coisas que são importantes lembrar, é que o set state é assíncrono, não dá para a gente confiar no valor imediatamente após o set state, tá? Esse valor, o set state, ele não atualiza o valor na hora, ele só atualiza o valor quando a função ela termina de ser executada, a função que está atualizando o estado, tá certo? E o React ele pode agrupar múltiplas atualizações, como eu mencionei no exemplo aqui do slide anterior, atualizando estado baseado no estado anterior, a gente pode aqui, ó, utilizando da forma correta, que é passando uma função de callback, a gente pode agendar várias alterações para o mesmo estado, né? Dessa forma aqui vai funcionar, a gente vai conseguir fazer a alteração duas vezes desse estado. A gente vai estar fazendo a primeira alteração, esse estado vai valer 1, tá? E na segunda alteração, esse estado vai valer 2. Aí vocês podem me perguntar quando utilizar os states. Os states é muito bom quando a gente precisa rastrear a entrada do usuário, ou seja, algo que o usuário digitou, tá? Marcou, selecionou. A gente utiliza estado para mostrar ou esconder elementos, né? A gente pode utilizar uma renderização condicional com base no estado para poder mostrar ou esconder um elemento. A gente pode controlar formulários, pode contar clique, scroll, podemos fazer filtragem, ordenação de lista, tá? Os estados
são para dados que mudam ao longo do tempo. E não é interessante a gente usar os state para dados que nunca mudam. Esses dados que nunca mudam é interessante a gente utilizar o const ou o zref para cálculos derivados. A gente calcula direto, né? A gente pode criar estados derivados do estado principal. A gente não precisa nem sempre estar criando dois estados para fazer uma determinada coisa, tá? A gente pode utilizar dos estados derivados. E não é para usar para também armazenar o valor de propriedade, porque as propriedades já vêm de fora, tá? A gente não precisa armazenar o valor das propriedades no estado, né? Elas não precisam ser reativas. Vamos falar agora sobre as boas práticas. A gente tem um checklist aqui de qualidade. A nomenclatura tem que ser clara. Nesse primeiro exemplo, a gente está utilizando o estado para representar o valor de carregamento, se algo está carregando ou não. Então, o nome é sload, a função atualizadora é setSload. No segundo exemplo, a gente está chamando esse estado de username e a função atualizadora de setUsername. Provavelmente isso aqui é para um campo de input, né, onde vai receber o nome do usuário. O estado ele tem que ser mínimo, a gente não pode estar duplicando dados e a gente tem que dar preferência a derivar os valores sempre quando for possível. O estado é imutável, a gente não tem que prezar muito pela imutabilidade, a gente sempre tem que criar um novo objeto ou um novo array. Nunca podemos modificar esse objeto ou esse array diretamente. E é interessante a gente usar um state por dado. A gente separa estados independentes e agrupa estados relacionados. Recapitulando, o que a gente aprendeu nessa aula? A gente aprendeu sobre estado, que são dados que mudam. A gente aprendeu sobre o hook useState, que é o hook utilizado para criar estado. A gente aprendeu como funciona a função atualizadora, o setState. Aprendemos também como lidar com múltiplos estados, né? A gente pode ter um estado para cada campo em um formulário, tá? A gente aprendeu a lidar com objetos de array dentro do estado, né? A gente utiliza o spread operator para poder espalhar os valores anteriores quando a gente quer fazer um acréscimo, quando a gente quer remover algo, né? A gente tem que primeiro passar para esse array, para esse objeto, os valores anteriores e só então, depois de passar esses valores, a gente faz a modificação, tá? Se a gente fizer a modificação direta, passar um novo objeto com a nova propriedade, com o valor da propriedade que a gente quer alterar, somente essa propriedade, não espalhar os valores das outras propriedades do objeto, a gente vai estar substituindo aquele objeto que, digamos, tem três propriedades para um objeto que só tem uma propriedade, né? Que foi essa propriedade que a gente acabou de declarar. Entendemos também sobre formulários controlados, né? Que é uma forma do React controlar os valores dos inputs, e entendemos como funciona as re-renderizações do React, né? Como é que o React atualiza a nossa interface. O próximo passo vai ser a aula prática, onde a gente vai estar demonstrando todos esses conceitos, e eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para aprender pelo menos um pouquinho. Se a aula foi um pouco puxada, um pouco acelerada, pausa o vídeo, volta, reassiste novamente, tá? E se prepara que na próxima aula a gente vai estar aplicando todos esses conceitos.